Registrava o nome dele, e ali o pessoal ia chegando para achar ouro e construía a cidade. Um exemplo para nós aqui é Caconde. Caconde andaram encontrando umas pepitas de ouro, então alvoroçou a província naquele tempo, né? A província todinha. São José do Rio Pardo não, já é praticamente por causa do café. A cidade foi fundada por fazendeiros de café, que vinham do sul de Minas procurando novos lugares para produzir café. Então isso foi a origem de tudo. E eles vieram para cá e aqui eles acharam um lugar muito favorável, porque tinha a paisagem parecidíssima com Minas, montanhas, e tinha o rio, o que dava a eles a impressão de que com certeza seria uma coisa produtiva, né? Teria água para irrigação e tudo mais. Para ver a fundação da capela, que na verdade era o início, é o marco zero, é o início da cidade, cada fazendeiro doou alqueires de terra. Para quê? Para a confecção, para a construção da capela. Mas a capela também não era só a construção em si. A capela é a ideia de que é o início da cidade. É o fermentinho que iria se transformar na cidade. Construíam uma capela, e tinha um interesse religioso e um interesse financeiro também, né? Porque aí depois as pessoas viriam para rezar em volta e ia instituindo a fazenda e até com o intuito de formar uma futura povoação, uma futura cidade. Aqui em São José foi o Coronel Marçal, lá pelos idos de 1870, 75, ele construiu uma capela e nós temos a documentação e eu não tive acesso ainda, eu tive acesso indireto. Essa ata foi localizada muitos anos depois na Fazenda Tubaca. A gente não sabe, inclusive, se a reunião foi ou não na Fazenda Tubaca, nem sabemos ao certo como esse livro foi para lá. O interessante é que ele foi localizado numa fazenda em que as pessoas têm a preocupação com o patrimônio histórico e resgataram essa ata e doaram para o museu, para a hemeroteca. Que os historiadores chamam de certidão de nascimento da cidade. Então, lá coloca a primeira frase que coloca lá é Gloria in excelsis Deo. Cópia do primeiro passo que os devotos do glorioso São José deram. Os habitantes que circundam essa futura freguesia concorrerão para se dar princípio a esta nova obra de Deus, com uma quantia que chegue para a compra de 2 sinos, todos os pertences para a missa, todo o material para fazer-se uma capela mor, de 50 palmos de comprido e 26 de largo, com sacristia de ambos os lados, com um alpendre em forma de rancho, em lugar onde há de ser o corpo da igreja. Nova freguesia de São José do Rio Pardo, 4 de abril de 1865. Foi erigida essa primeira capela e depois eu achei uma documentação do livro do Tombo de Divinolândia. O bispo de São Paulo dando autorização ao padre de Divinolândia para inaugurar um cemitério em São José do Rio Pardo, mais ou menos na época da construção da capela, então, portanto, no final praticamente do século XIX. O local se tornar também uma cidade, existia a necessidade de que se construísse uma casa de câmara e cadeia. E esse prédio é da época da emancipação da cidade, então ele é de 1886, que foi o que efetivou a possibilidade da cidade
ser uma cidade mesmo, deixar de ser uma capela, deixar de ser uma vila. E passou então, nós deixamos de pertencer a Caconde, passamos a pertencer a Casa Branca. E aí Casa Branca trouxe a Câmara Municipal para cá e aí empossou os vereadores daqui de São José. Depois então os coronéis, o pessoal daquela época, eles escreviam ao bispo pedindo que se tornasse um lugar onde se pudesse celebrar missa. Então o bispo exigia documentação, se tinha os paramentos, se tinha o cálice, se estava tudo em ordem, as medidas e tudo. Depois ele autorizava o padre fulano de tal, né, dava as dicas. Então, no caso, a primeira autorização foi ao padre de Vinolândia, para que ele viesse celebrar missa aqui, porque aqui ainda estava no início, né? E segundo eu sei, o primeiro padre que celebrou missa aqui, ele era de Ouro Fino. Aí eu lembrei da música do Menino da Porteira, ele é de Ouro Fino. Ele era pároco em Caconde e foi autorizado para celebrar missa aqui em São José do Rio Pardo. Então, assim, a primeira capela, vamos dizer, foi até o final do século XIX. Em 1900, 1901, a outra já estava pronta, já haviam demolido a capela menor e construído esta outra de boas proporções, não tão grande quanto esta, mas proporções boas, né? Depois, em 1942, mais ou menos, 40, década de 40, início, o Monsenhor Adalto já começou a construir a outra. Então, praticamente quase que nem aproveitou a anterior, aproveitou um pouco. Ele começou a construir em volta, né, da anterior, que era muito artística, mas naquele tempo acho que o pessoal não tinha tanto assim, né? Derrubou, ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. Ele fez essa outra em volta, algumas paredes parece que foram aproveitadas, né? Então ele começou mais ou menos na década de 40, 45, eu não lembro a data corretamente. Se prevalecesse naquele tempo de construção desta igreja o pensamento de hoje, esta igreja não estaria aqui, porque a outra igreja, a anterior a esta, a igreja matriz de uma torre só, era uma beleza arquitetônica. Ela tinha sido elaborada por um escritório de engenharia dos mais reputados do Brasil, que é o escritório Ramos de Azevedo, em São Paulo. Então hoje, com essa mentalidade preservacionista, com a qual eu estou inteiramente de acordo, esta igreja seria erigida em outro lugar. O que foi uma pena, porque a cidade poderia ter preservado todas as etapas, né? A etapa da capela, depois a igreja do Ramos de Azevedo e ter construído essa terceira, vamos dizer assim, num outro lugar. Mas o fato é que foi tudo nesse Marco Zero, né? Então, o Marco Zero foi sendo refeito todas as vezes que a cidade achou que deveria ter uma ampliação para o serviço religioso. Porque as pretensões de hoje são diferentes das pretensões de outros tempos. Por que um homem como o Monsenhor Adalto Vitale quis demolir a igreja antiga e construir esta aqui? Porque a ambição dele era grande, ele queria que aqui fosse a sede de um bispado. E a ideia era essa. Nós pertencíamos à Diocese de São Paulo, depois foi criada, acho que em 1908, foi criada a de Ribeirão Preto, aí nós passamos a pertencer a Ribeirão Preto, e em 1960
foi criada a de São João da Boa Vista, desmembrada de Ribeirão Preto. Então, nesta época, 1960, daí para trás, umas 4 igrejas estavam cotadas, vamos dizer assim, né, para a catedral. São José do Rio Pardo, Vargem Grande do Sul, Pinhal e São João da Boa Vista. E estava tudo encaminhado para isso, até que surgiu a força maior, aquilo que o Caetano Veloso chama a força da grana, né? E a diocese acabou indo para São João da Boa Vista por causa das facilidades que a cidade ofereceu. Um palácio episcopal, um belo casarão e uma fazenda. Então era assim um capital inicial muito grande para uma nova diocese. Restabelecendo a minha linha de raciocínio, eu fico admirado da grandeza desta igreja e ao mesmo tempo fico admirado de ela precisar ser erigida em lugar de outra. Acho que caberiam as duas aí em lugares diferentes. Mas na época a mentalidade era essa. São José do Rio Pardo tinha uma paróquia só, era a paróquia de São José. Para você ter uma ideia, hoje São José tem 8 paróquias. E isso pode aumentar ainda indefinidamente, porque essa relação entre o número de fiéis e o padre precisa se tornar cada vez menor. O padre precisa ser responsável por menos pessoas. Então, esta igreja matriz de São José tem algumas características próprias de catedral, inclusive a cripta. Embaixo é a cripta. E há ali lugares para enterrar os padres, no caso seriam os bispos, né? É um lugar para enterrar os bispos. E matriz não tem, só catedral que tem cripta. A palavra catedral é interessante. Cátedra quer dizer cadeira. Então a catedral é uma igreja que tem uma cadeira onde o bispo se senta, só isso. Essa construção, a matriz de São José, é uma construção recente, ela é do final da década de 50 para a década de 60. Ela é no estilo neogótico. A gente conhece como novo gótico. E ela tem esse estilo aqui e foi escolhido também pela população porque a antiga igreja de São José, que tinha uma torre só, também era neogótica. Então o que a gente percebe nessa construção? É um templo religioso e a gente percebe muitas características do estilo neogótico. O neogótico é inspirado no estilo gótico. O estilo gótico, ele tem como filosofia a introspecção do indivíduo para poder refletir a vida religiosa, a vida cristã. Por isso você vê essa característica que ela é verticalidade, quer dizer que ela é fina, alongada, para que a gente possa chegar, entre aspas, as nossas orações até Deus. Então é uma característica do neogótico e do gótico, por isso que ela é fina e comprida. Tá? Então a gente percebe as características. Por exemplo, a gente percebe a abóboda. A abóboda é essa parte arredondada que liga o telhado. Tá? E o interessante é que todas as abóbodas aqui desta construção arquitetônica, ela termina numa ogiva, num arco ogival. Comparando, diferenciando da românica, a românica ela tem um arco redondo e a gótica é o arco em formato de ogiva, né? Como se tivesse mãos postas em oração, ou o arco agudo. Porque no período gótico e neogótico a gente tem como característica o arco gótico, flamejante e o ogival. Aqui nessa construção nós só temos o arco ogival. Ogival são esses vitrôs. Então você percebe que os vitrais também possuem a mesma característica, aquela ogiva. O vitral, ele aparece no período histórico também nas catedrais góticas, porque ele tinha a função de iluminar o templo, né? E a gente tem uma expressão muito comum que a gente fala que o vitral é a arte que sobrevive da luz. Se não tem luz, o vitral é feio. Inspirado no período gótico,
onde as pessoas, entre aspas, eram ignorantes na religião. Ignorante não é pejorativo, não. É não saber sobre a religião. Os vitrais contavam histórias bíblicas da vida de Cristo, do Antigo e do Novo Testamento. Aqui nós temos isso também. Se você perceber os vitrais aqui da nossa igreja, ele conta uma história religiosa. Começando pelo lado direito, dando a volta no corpo da igreja pelo fundo e voltando, nós temos todos os mistérios do terço, do rosário, não do terço, do rosário. O rosário antigo era composto de 3 terços, né? E cada terço tinha 5 mistérios. Então nós temos 15 vitrais que retratam os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Era para rezar o terço mesmo, né? E são vitrais enormes, né? Quando você começa ali, você tem a Via Crucis, tá certo? Depois nós temos momentos da Natividade, nós temos a apresentação de Jesus no templo. Então, nós temos Santa Margarida com Jesus, o Sagrado Coração de Jesus ali no Santíssimo. Esses vitrais não têm só a função de decorar, ele tem a função de informar. Esses vitrais são dinamarqueses, são de uma beleza extraordinária, né? A luz coada por eles é muito bonita, né? E a rosácea, as rosáceas também são muito significativas no estilo gótico. E é de se observar que esta igreja é extremamente clara, ao contrário da maioria das igrejas de tendência gótica. Você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo, é uma escuridão. O neogótico foi uma tendência, uma redescoberta do gótico, do estilo gótico, no século XVIII. Então eles vão buscar a inspiração no gótico para construir as igrejas, para construir casas. Então esse estilo ele vai voltar, mas de uma maneira mais simples, mais estilizada. Isso foi no século XVIII e aqui no Brasil com Dom Pedro II. Então aqui no Brasil nós vamos ter várias igrejas com estilo neogótico. Nós temos aqui a belíssima também Catedral da Sé de São Paulo. A inspiração para tudo isso é a Notre Dame de Paris, né? Então eu não posso falar de estilo gótico ou do neogótico sem lembrar da inspiração de todos, que é a Notre Dame de Paris. Então, aquela rosácea que nós temos no meio e essas rosáceas que nós temos aqui do lado também é inspirado nisso. Se você observar a fachada da entrada, a porta também está em formato de ogiva e as figuras que tem do lado ali, que são os apóstolos, elas são bem alongadas. Elas são esguias, combinando com o estilo da própria construção. Eu acho que existe um pouco de lenda em torno disso. O Bosini tinha uma oficina de mármore, uma marmoraria. E eu não acredito que essas imagens dos apóstolos tenham sido esculpidas por ele. Mesmo porque o material dessa escultura não é mármore, isso é um concreto, não? Muito provavelmente ele se valeu de modelos já existentes. Veja que embaixo de cada estátua há o nome do respectivo apóstolo em latim, não? E significando que não é uma construção ou uma invenção recente, é um tipo assim de apropriação devida, não indevida, não apropriação devida de um bem que já está perfeitamente consolidado, que é a fisionomia dos apóstolos e tudo mais. Eu não sei qual é o original, mas apesar de algumas pessoas até se sentirem aborrecidas por causa disso, eu não acredito na escultura dele, né? Acredito na confecção através de concreto, tal, mas não de mármore. Mármore, por exemplo, são as 4 estações do jardim. Essas são de Carrara mesmo, mármore italiano, e elas foram esculpidas na Itália. Tanto é que, se você prestar atenção, em português
O feminino é só primavera. Verão, outono e inverno são masculinos. E há duas mulheres ali, né? Há duas mulheres, porque a palavra italiana que significa verão é feminina. Década de 40, início. O Monsenhor Adalto já começou a construir a outra. Na época do Concílio Ecumênico Vaticano II, ela estava sendo terminada nessa época. E o bispo, então, que era o Dom Tomás Vaqueiro, e o padre que construiu, que é o Monsenhor Adalto, eles ficaram em dúvida onde colocar o altar. Porque ela começou a ser construída quando o altar era colocado ao fundo e o padre ficava de costas para o povo. Ia ser assim. Esse era o plano. Quando chegou o momento de colocar o altar, tinha terminado o concílio. Estava terminando o concílio. E o concílio recomendou que o altar ficasse do jeito que ele está aí. Essa é uma norma geral para a igreja no mundo inteiro. O altar-mor desta igreja já é dos primeiros que se adaptaram à nova liturgia, em que o sacerdote celebra a missa de frente para o povo. Os altares laterais são a moda antiga. O sacerdote, veja que fizeram uma adaptação ali, fizeram um pequeno altar na frente do outro, porque o primitivo altar, o sacerdote ficava de costas, versus populum, quer dizer, de costas para o povo. Colocar o altar que o padre fique de frente para o povo e que seja visível por todos. Então, na posição em que estava, ele estava mais baixo do que está agora, lá embaixo. No cruzamento do transepto, ficava gente nas laterais, o padre não via, gente atrás, na ponta da cruz, né? E o pessoal na frente. Então ficava assim totalmente antilitúrgico. E assim, conversando com o bispo, na época, né, que é o Dom da Deus, e tentando acertar tudo, nós achamos melhor reconfigurar mesmo. E aí teve que mexer com tudo. Essa construção em si, ela não foi restaurada, infelizmente. Ela foi reformada. Nós tínhamos aqui nesse piso um belíssimo piso que era um piso hidráulico. E eu não sei se foi deteriorando ou se não teve uma boa conservação, infelizmente foi retirado. Ela é muito bonita, você percebe que tem um piso bonito, mas não é original. Algumas pessoas reagiram muito porque eu arranquei o piso antigo e coloquei granito, né? Mas era um piso assim hidráulico e bem desgastado mesmo, eles em muitos lugares desgastado, não era assim de boa qualidade. Então eu julguei, assim, na minha opinião, que ele não era tão histórico, mas o pessoal é muito cioso, graças a Deus. Eu achei boa a reação do povo, né? Mas aí deu certo, eu guardei inclusive um quadrado na torre da igreja e coloquei na parede um formato como era para a gente conservar a história, né? A gente tem que lembrar que um templo religioso, artístico, é um patrimônio cultural. Não deve ter preconceito em visitar, em admirar um patrimônio cultural, independente de religião. Todos devem conhecer esse templo, todos devem conhecer a história, todos devem valorizar, porque pertence a todos, não pertence a uma religião. Hoje ele é um patrimônio da nossa cidade. Há pouco tempo atrás, a responsável pela cultura da nossa cidade, a Lúcia Vitor, fez um concurso para eleger as 7 maravilhas da cidade. E essa construção é uma das 7 maravilhas de nossa cidade. Se eu não estou enganado, essa igreja que foi inaugurada em 64, né? Depois de quase 20 anos de construção. E eu me lembro de um período interessante em que a velha matriz estava sendo demolida e esta aqui estava surgindo. Interessante que na década de 50 os casamentos eram feitos nesses altares.
essa parte aqui não estava pronta. Então tinha um tapume que fechava, a noiva entrava pelas laterais. Então demorou muito para construir. Acabamento como estava, demorou. Na década de 70 que terminou mesmo. Este altar aí me traz muito boas recordações, que foi aí que eu me casei. Em 1900 e nada. 1958. Eu estive casado durante 51 anos. Então essa igreja me traz assim esse tipo muito bom de recordações. Para mim, a celebração eucarística para mim já é marcante, né? Eu sou católica. Mas um fato que marcou muito aqui foi o casamento da minha filha, né? Que eu não posso esquecer, que não dá para esquecer. E foi num horário assim, 5 horas da tarde, onde os vitrais todos iluminados pelo sol. A igreja muito bonita, clara, toda iluminada, né? Então foi um momento marcante. A igreja, a matriz de São José era a única matriz da cidade, todos os acontecimentos grandiosos eram aqui, inclusive a procissão de Corpus Christi, que era só aqui nessa paróquia que acontecia também. Serviu até de palco para desfiles carnavalescos. Durante muito tempo era por aqui que se instalava o palanque para os desfiles da Semana Euclidiana. Mas assim houve diversos comícios aí no tempo da redemocratização, em que as coisas acabavam se concluindo aqui ao pé da igreja mesmo. Por exemplo, um dos maiores oradores que o Brasil já teve, que foi o Carlos Lacerda, mas ele trouxe aqui um candidato à presidência da República chamado Juracy Magalhães, que era da Bahia. E o Juracy, perto do Lacerda, era um orador medíocre. Mas aqui em São José aconteceu o contrário, ele se entusiasmou, fez um belíssimo discurso. E o Lacerda até comentou com ele: poxa, você hoje se esmerou. Ele disse: bom, o que acontece foi isso. Eu fiz o melhor discurso da minha vida e você fez o pior da sua. Na frente da igreja existia uma rua. Então, na frente dessa escadaria, aqui tinha uma rua. Então você pode ver que ali saindo do Banco do Brasil e chegando na Padaria Rádio, era para continuar uma rua. Existia essa rua. E no carnaval, o desfile carnavalesco era na frente da igreja. E a escadaria, que ainda não era de mármore, era arquibancada para a gente poder assistir o desfile de carnaval, que acontecia na frente da igreja. E outra coisa que me marca muito aqui em São José, agora na parte administrativa, é que o povo assim, colabora mesmo. A pintura da matriz, eu pensava em fazer em 2 anos, eu dei o prazo até ao povo. Eu falei: olha, nós temos 2 anos para fazer a campanha para depois começar a pintura. Começou, tem que terminar, precisa pagar os pintores e tal. Em 5 meses já estava a pintura pronta. E interessante que antes de haver o velório municipal, os defuntos eram velados em casa, né? E eles passavam pela igreja. Então esses sinos tocavam desde quando o féretro se aproximava até quando saía da igreja. Então estava batendo o sino à maneira fúnebre. Antigamente os velórios passavam pela igreja. Então eu lembro muito bem de um casamento para recomendar o corpo, de uma pessoa até conhecida que eu não vou citar, na década de 60, que a noiva estava entrando e a hora que a noiva estava casando chegou um corpo para ser recomendado. Então entrou, ficou naquele canto o corpo, a urna com o cortejo. A noiva não percebeu, aconteceu o casamento, saiu, depois a urna veio e foi feita aqui. Então, assim, na minha vida mais como padre, a parte espiritual, né? Assim, uma coisa que me tocou muito quando a paróquia era maior é que uma vez um casal bem simples me pediu para benzer a casa deles na zona rural. Eles moram bem longe da cidade, né? Eles me encontraram na cidade: se um dia der, o senhor vai lá, benze a casa da gente, tudo e tal. Então,
Passou um tempinho, um dia eu estava passando na zona rural, eu sempre fui para muitas capelas, para lá e para cá, e parei lá para tomar água. Eu tinha esquecido da mesa, parei para tomar água. Aí tomei água, os dois estavam lá, tomei água e tal. Na hora de sair, eu falei, eu lembrei, né? Eu fiquei de benzer a casa de vocês, hoje eu estou meio com pressa, meio correndo aqui, e nem trouxe assim, os paramentos, né? A água benta aqui, então eu achei interessante o que ela disse, né? Ela diz assim, não, o senhor não precisa voltar aqui para benzer, a sua presença já benzeu a nossa casa. Olha que fé, né? Como que ela acreditou naquilo, a sua presença já benzeu a nossa casa. Aí eu lembrei dessa passagem da viúva, né? Às vezes um gesto pequeno marca mais a gente do que coisas muito fantásticas, muito grandes, né? O Monsenhor Adalto era uma pessoa, naquela época, ainda é, mas naquela época muito mais, o padre, o vigário, era uma autoridade como é o juiz, como é o promotor e como era o professor. Então, e os militares, que na década de 60 a gente não gosta nem de comentar, mas era uma autoridade. E ele era uma figura carismática. Era uma figura frágil, pequena, magra, mas era extremamente carismático. A hora que ele entrava nesse templo enorme, que não tinha o aparelhagem de som que tem hoje, ele falava baixo e o silêncio era tanto que todos nós na igreja conseguíamos escutar o que ele falava. Então ele tinha um carisma especial, uma figura frágil, era tão grandiosa e imponente como o próprio templo. Foi um sonho alto. Veja que lá na entrada desta igreja há uma placa de bronze em homenagem ao Monsenhor Adalto. Há um texto bíblico que diz assim, o zelo de tua casa me devorou. E na verdade é isso, ele passou a vida tendo como grande objetivo a construção dessa igreja. Ele recebeu, no final da vida, uma homenagem que poucas pessoas entendem no seu significado maior. Como ele não conseguiu trazer o bispado, e nem ele foi bispo, ele foi nomeado prelado doméstico. Prelado é exatamente bispo, não? Prelado doméstico, significando o quê? De acordo com a tradição da igreja, ele passou a fazer parte da família do Papa. É um gesto assim de homenagem da igreja ao trabalho dele. E ele tinha um sacristão muito versado em liturgia que levava às últimas consequências essa nomeação do Monsenhor Adalto para prelado doméstico. Assim, por exemplo, quando o bispo está celebrando missa solene, o sacristão tem uma vela especial, ele vai levando daqui para lá de acordo com a posição do bispo. E esse sacristão fazia isso com o Monsenhor. E quando ele morreu, ele foi enterrado com vestes de bispo, sabe? Eu acho uma coisa muito bonita, muito significativa, assim, desse reconhecimento que a igreja fez a ele. O zelo de tua casa me devorou.